Segunda-feira começa da melhor maneira possível no São Paulo. Tem proposta na mesa aí do São Paulo por jogador que pode sair, vamos estar comentando sobre isso. Vamos falar também sobre o Alisson na seleção brasileira, rapaz. Que papo é esse? Era só o que faltava, né? Vamos estar comentando sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Segunda-feira, 5h30 da manhã, já estamos aí cedinho, todo mundo feliz, né? Acho que não tem nenhum São Paulo triste depois desse final de semana histórico, né, do São Paulo, aí, né, sábado, campeão da Copinha contra o Corinthians, né, cara, que foi uma virada inacreditável, né, espetacular vitória do São Paulo, e domingo no Majestoso, o São Paulo meteu 3-1 aí, com o Lucas deitando o cabelo, com o Oscar fazendo golaço também, né, o primeiro dele pelo São Paulo, um fim de semana histórico, né, a gente começa a semana aí, evidentemente, da melhor maneira possível depois desse final de semana incrível, que inclusive o São Paulo deu aquela cutucada, aquela provocação no Corinthians, né, que provocação é normal, né, pô, o Corinthians, por exemplo, é o time que eu vejo que faz mais provocação em rede social. O Corinthians venceu o Bragantino na estreia do Paulista, estava provocando conta, né, de torcedor do Bragantino, daquele central do Braga, né, que todo mundo conhece, né, quem tem Twitter conhece, coisa estava provocando o central do Braga, porque venceu o Bragantino, tipo, nem todos tem, né, então o Corinthians de provocação não pode reclamar, o time mais provoca todo mundo, até que não tem time que não tem torcida, os caras provocam, então isso aí faz parte do futebol, quando eles ganham do São Paulo, que é bem raro ultimamente, né, cara, porque o São Paulo ultimamente só ganha do Corinthians, então a gente não vê a provocação do outro lado, porque é difícil o Corinthians ganhar do São Paulo, mas essas provocações aqui faz parte, o Palmeiras também já fez, né? Isso aqui é saudável, não tem problema aí nenhum. E o São Paulo postou o seguinte, olha só, que eu achei incrível, tá? Bem-vindo à segunda-feira. Seu único defeito é não ter majestoso. Sabe o que você quer espetacular? Porque esse aqui juntou o quê? Juntou a vitória da Copinha, né? Foi 2 jogos aí no final de semana, sábado e domingo, com as 2 vitórias do São Paulo. E a segunda-feira não tem majestoso. E esse é o único defeito de não ter majestoso, é aquela questão que vira até meme nas redes sociais, que é o seguinte, todo ano, né, quando tem aniversário aí, né, quando é aniversário da cidade de São Paulo e do São Paulo Futebol Clube, todo ano, né, como eu falei, é o que virou até meme nas redes sociais, o Corinthians posta, seu único defeito é não se chamar Corinthians, todo ano, é a mesma coisa, chato pra cacete. Esse ano, inclusive, acho que eles nem postaram, né, pelo menos não que eu vi, aí juntou, né, os 2 clássicos que a gente venceu e, pô, bem-vindo à segunda-feira. Seu único defeito é não ter majestoso, né? Porque você pode ganhar 2 aí no final de semana. Então, eu achei uma provocação incrível. Eu, por exemplo, jamais teria uma sacada dessa. Então, achei espetacular essa provocação aí do São Paulo, que faz parte do futebol, né? Todo mundo faz e tem problema aí nenhum. Os caras, quando ganham, provocam, que faz parte, tá? Bom, vamos lá falar da entrevista coletiva do técnico Luiz Beldia. Tá aí, ó. O técnico Luiz Beldia ficou satisfeito com o desempenho do São Paulo na vitória por 3-1 sobre o Corinthians neste domingo no Morumbi. Apesar da atuação destacada do quarteto ofensivo com Lucas, Oscar, Caleri e Luciano, o técnico dividiu os méritos com o time. Essa declaração que achei espetacular e muito justa. Olha só o que ele falou, abre aspas. Às vezes se centraliza em 4, mas são mais. Não quero focar só no ataque e nem só nos que defendem. Se não tem lateral que se desdobra, se não tem Arboleda Alan Franco atrás, se não tem Alisson, tudo isso não tem sentido. Não se pode ter foco em 4. Não é assim, fecha aspas, aí para o técnico Luiz Beldia. Cara, cadê minha caneta? Eu vou ter que assinar de novo. Cadê? Aqui minha caneta. Assina embaixo aí o que o Beldia falou, tá? Porque o Oscar jogou pra cacete, o Lucas deitou o cabelo, deitou e rolou no Corinthians, o Caleri e o Luciano não fizeram jogo brilhantes, mas foram importantes, né, cara? Caleri pressionou lá o Luciano, roubou a bola, deu assistência pro Oscar, Caleri fez uma parede espetacular no gol do Lucas, então eles tiveram esse momento de importância, e evidentemente todo mundo fala do quarto, pô, o quarteto funcionou, que não sei o que, mas, cara, o Rafael fez uma defesa espetacular, como eu falei, se não for a principal defesa dele no São Paulo, cara, é top 3. Pô, é inacreditável a defesa que ele fez, espetacular. O Arboleda e o Alan Franco fizeram a partida soberba, tá, pô? Os caras, acho que, cara, como eu falei, eu não me lembro de nenhuma dividida deles perdendo, tá, pô? Bola no alto, a Arboleda tira, né, cara? É incrível, o Alan Franco também ganhou quase todas, ou todas, a espetacular atuação deles. O Igor e o Enzo ali, o Enzo Dias foram ok, né? Ninguém correspondeu, fizeram arrozinho com feijão ali.
Pô, o Paulo Maia jogou muito bem, o Alisson jogou pra cacete, né, cara? Então, é um tipo de jogo, né, rapaz? É que assim, não é só os quatro. Por exemplo, se não tivesse Alisson e Paulo Maia pra jogar o tanto que eles jogam, a enormidade que eles jogam, só a gente teria visto por 3-1, né? Todo mundo teve que jogar muito bem, além dos quatro na frente, então eu achei muito interessante, porque evidentemente, cara, tu vai ver, por exemplo, programa de TV, é só quarteto, funcionou com não sei o que, mas evidentemente, cara, que praticamente todo mundo jogou muito, muito bem, né, como a zaga aí, o Rafael, todo mundo, né, tá de parabéns aí, tá? Aí, rapaz, ele falou aí, né, sobre a questão do jogo, né, estágio lotado e tudo mais, abre aspas pra ele. Quando se fala de clássico com o Corinthians, hoje com 54 mil torcedores, é extraordinário. Está começando a temporada. Muita chuva, o clima não ajudava. Se postergou 1 hora o jogo. Ganhar assim com a entrega dos jogadores, fizemos um bom jogo, com a dificuldade que enfrentamos, contra uma grande equipe que tem um grande treinador. Foi uma noite redonda, com um cenário que os jogadores souberam fazer, fecha aspas para o Zubeldia, né, falando sobre o contexto do jogo, né, a gente acaba que nem comentou sobre isso, né, cara, chovendo pra cacete em São Paulo, cara, tu olhava ali, sei lá, 4 horas da tarde, 5 da tarde, mano, tu olhava ali o gramado, tipo assim, não tinha condição alguma de jogo, né, mas depois a chuva foi dando uma brecada, e a drenagem do Morumbi, né, cara, o decorrer do jogo ali também foi melhorando, porque o jogo, inclusive, que tá marcado pra 6h30, foi pra 7h30, né, estava 6h30, adiado pra 7, depois adiado pra 7h30, aí, né? Enfim, o jogo foi até um pouco truncado, né, no primeiro tempo. Por exemplo, o segundo tempo foi muito melhor na questão de não só porque o São Paulo amassou coisas, mas foi um jogo melhor também porque você viu a diferença que estava do gramado do primeiro para o segundo tempo. Aí, né? Enfim, aí, rapaziada, o que acontece? O Oscar ontem jogou pra caramba, fez o primeiro gol dele pelo São Paulo, que é uma informação até interessante, porque o Oscar nunca tinha feito gol pelo São Paulo. Ele tinha 3 assistências pelo São Paulo, inclusive uma delas contra o Corinthians lá em 2009. O outro foi contra o Náutico, né, e a outra assistência contra o Corinthians. São 3 assistências que ele tem pelo São Paulo e tinha 0 gols até ontem, tá? Aí, rapaz, olha só. Oscar falou sobre o carinho do grupo na comemoração do seu gol. Isso aqui também é muito interessante, né, cara? Porque muita gente fala, pô, tal jogador chegou, outro vai fazer biquinho, que não sei o quê, porque é da mesma posição, não sei o quê. O Oscar fez o gol, foi todo mundo igual um maluco lá, invadiu o gramado para comemorar com o Oscar, que você vê que tá todo mundo unido, né, ali em prol do São Paulo, que é muito bacana, muito legal. E ele falou o seguinte, abre aspas. Todos me receberam muito bem. Eu trato todo mundo super bem aqui. Eu acho que quando você tenta ser uma pessoa especial, uma pessoa que trata todo mundo bem, você recebe isso em dobro. Eu tenho um carinho enorme por todos os jogadores aqui e esse grupo é muito bom. Quando eu fiz o gol ali, até por eu ter chegado agora, o grupo me abraçou tanto. Pude tirar esse peso das minhas costas também, fecha aspas. Isso aqui eu acho que é o mais interessante. Pude tirar o peso das minhas costas. Cara, ele faz o gol, ele se joga no gramado, né, literalmente. Ufa, porque é aquele negócio que a gente comentou com vocês quando o São Paulo trouxe o Oscar. Ele vem, rapaz, com um saldo devedor pela forma que ele saiu. Ele tem um salário espetacular, um dos maiores do Brasil, é verdade, mas ele tinha um propósito financeiramente melhor que o do São Paulo. Ele veio pro São Paulo, cara, pra jogar, né? Pô, vou lá porque eu quero jogar futebol, eu quero mudar a minha história no São Paulo, tá? Não posso ficar, pô, ser o Oscar do São Paulo, que saiu pela porta dos fundos com problema na justiça, mas vou lá porque eu quero jogar. A família dele é São Paulo, ele morou, né, cara, no Morumbi, então, cara. Ele, né, pô, tem foto dele de criancinha com a camisa do São Paulo. Ele cresceu sendo São Paulo, né? Então, querendo ele tem um sentimento pelo São Paulo e foi, evidentemente, foi o principal objetivo que fez ele voltar pro São Paulo. Então, quando o cara chega, o segundo jogo dele, mete um gol, foi um golaço, tá? A gente fala muito dos outros gols, mas o gol do Oscar foi muito bonito. Olha a finalização do Oscar, sem chance nenhuma pro Hugo, com a perna ruim dele, né? Foi um golaço do Oscar num clássico contra o primeiro gol dele pelo São Paulo, né? E evidentemente que foi espetacular aí, tá bom? Aí, né, até falando sobre esse jogo de ontem, ele falou uma frase também que eu achei muito interessante, abre aspas. Hoje foi o dia mais especial como jogador do São Paulo, fecha aspas. Tá aí pro Oscar, que é muito bacana. Aí aquele negócio, né? Ah, que o Oscar é traidor, que eu não quero o Oscar pela forma que ele saiu. Cara, é que a gente sempre gosta de dizer, primeira assistência que ele dá, primeiro clássico que ele fizer um gol, quando fizer um gol no Palmeiras, no Corinthians, você já acaba. E o contexto foi exatamente esse, né? Foi exatamente o que aconteceu. O primeiro gol dele foi no Corinthians aí, e jogando muito, muito bem, né, cara? Jogando muito bem
Aí, tá bom? Vamos avançando agora, rapaziada, e o negócio é o seguinte, tá? O Corinthians vinha aí de 10 vitórias seguidas aí até o jogo de ontem. Olha só, curiosidade, foi o São Paulo que encerrou as duas maiores sequências de vitórias do Corinthians no século XXI. As duas foram vitórias por 3-1 no 11º jogo, tá? Então, no século, as duas maiores aí sequências de vitória do Corinthians, né, foi de 10 jogos, né, 10 jogos, e no 11º jogo, em ambas as oportunidades, né, nessas duas sequências, pegou o São Paulo, nas duas perdeu pro São Paulo, nas duas perdeu de 3-1, né, acabei quando eu coloquei aqui qual que foi o ano, né, da primeira sequência do Corinthians, eu vi o Vessone falando ontem, né, que cobre o Corinthians, né, se não me engano foi em 2001, eu acho, né, quando jogou 10 jogos, né, no 11º jogo enfrentou o São Paulo, perdeu por 3-1, e agora aconteceu a mesma coisa, né, 10 jogos aí seguidos vencendo, pegou o São Paulo, e o São Paulo venceu, e daí que, né, dessas 10 vitórias do Corinthians, né, cara, se a gente for pegar aí a última derrota do Corinthians até ontem, por exemplo, tinha sido pro São Paulo, daquele 3-1 lá em Brasília. Resumindo, irmão, a invencibilidade do Corinthians só dura até enfrentar o São Paulo. Quando enfrenta o São Paulo, o bagulho é diferente, é outro papo, né, irmão? Aí o bicho pega de verdade, não tem jeito, os números tá aí pra provar isso, né? Bom, vamos avançando agora, rapaziada, e rapaz, olha só isso aqui. Isso aqui é brincadeira. Informação aí, tá? Da Dai Natali. O técnico Dorival Júnior, tá? Da seleção brasileira, estava no Morumbi para acompanhar o volante Alisson do São Paulo e o atacante Yuri Alberto do Corinthians, tá? Dai Natali é a repórter, né, que estava na Casa TV ontem. Ela que deu essa informação, né? A gente viu, né? E acho que vocês viram o Dorival, né? Tinha foto dele lá no camarote tirando foto, né? Tem um vídeo dele chegando também no carro, né? Lá bem na entrada do Morumbi, tirando foto com segurança, com os funcionários do São Paulo, porque o cara é muito querido, foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo. E, pô, segundo a Daniela, ele foi pra ver o Yuri Alberto do e o Alisson do São Paulo. Não, cara, não dá, né, velho? Pô, Gabriel, legal o Alisson convocado. Não, velho, não é legal não, mano. Pô, você ter convocação e a gente ficar com o time desfalcado durante a temporada dos principais campeonatos. A única coisa que é legal é pro jogador, que evidentemente, né, o ápice para qualquer jogador é a seleção brasileira. O Alisson, rapaziada, na posição dele no Brasil, ele é um dos melhores jogadores do Brasil na posição dele, tá? Como segundo volante. Ele joga também primeiro, mas joga agora, ainda mais que o Paulo Maia voltou, ele é um segundo volante. Ali, como segundo volante, né, ele é um dos principais jogadores do Brasil nessa posição. Isso é um fato. Agora, para eu ser justo aqui também, né, eu não acho que o Alisson tenha nível, por exemplo, para jogar na seleção, né, para ser justo aqui. E nem o Yuri Alberto, que também é bom jogador, tá? Sempre achei o Yuri Alberto bom jogador, mas também não é jogador para a seleção brasileira, tá? Não é só porque eu joguei destaque do Brasil, né, alguns são destaque do Brasil que conseguem jogar na seleção, boa parte deles não, né? Se for parar pra olhar aí, então, pô, adoro o Alisson, pô, espetacular aí o que ele tá jogando, já assim que acabou de voltar de lesão. Pô, ele é espetacular, não tem o que falar, como eu falei, um dos melhores jogadores do Brasil na posição dele, mas não acho também que ele tem nível para a seleção, como o Yuri Alberto também não tem, tá? Para mim isso é muito claro. E o Pablo Maia, por exemplo, aí sim, porque o Pablo Maia, cara, jogador, além de ser mais jovem, é jogador para na Europa. O Pablo Maia está no São Paulo porque ele tava machucado e voltou agora. Se ele tivesse, não tivesse essa lesão grave aí que tirou ele quase um ano dos gramados, irmão, é quase impossível ele estar no São Paulo até agora. Ele só tá porque ele se machucou, né? Enfim, fora que, né, pelo amor de Deus, cara, vai desfalcar o São Paulo por um tempão aí. E outro, tá? Se o Oscar manter aí o que ele vem jogando, o que ele jogou ontem, se ele manter durante a temporada, que eu acho que vai acontecer, ele vai ser convocado, tá? Não tenha dúvida alguma disso, tá? Não tenha dúvida alguma disso. Ainda mais que é uma posição na seleção, irmão, que ninguém que não tem dono nenhum, tá? Ninguém é dono da posição de meio da seleção brasileira, então o Oscar, irmão, jogando o que ele sabe, ele vai ser convocado, né? Não sei se vai ser convocado até a próxima Copa do Mundo, mas ele deve ganhar a chance, pelo menos igual aconteceu com o Lucas, né? Segundo o Gabriel Sá, o Talleres da Argentina enviou uma oferta de compra pelo zagueiro Nahuel Ferrarese. O São Paulo, no entanto, considera a oferta como muito baixa e sequer discutirá a possibilidade neste momento, tá? Então tá a informação do Gabriel Sá, o Talleres da Argentina enviou uma proposta, mas São Paulo, né, falou, porra, essa proposta aqui é muito baixa, né, não vamos nem conversar aqui com esses valores. Com esses valores a gente nem conversa, né, foi basicamente isso daí. E cara, o Belmonte deu entrevista, né, não vou lembrar agora se foi no comecinho do ano ou se foi no fim do ano passado, acho que foi no fim do ano passado que ele deu entrevista.
E ele falou o seguinte: talvez o Ferrarese queira sair, porque ele não vinha jogando, cara. Se você for olhar, o Alan Franco e o Arboleda são os titulares. O Sabino e o Juan Tressalde chegaram no meio da temporada passada. E desde que o Juan e o Sabino chegaram, eles jogaram mais do que o Ferrarese, né, cara? Os caras chegaram tem pouco tempo no meio do ano e estavam à frente do Ferrarese. Todos esses quatro que eu citei, né? Arboleda e Alan titulares, Sabino e Juan, todos estavam à frente do Ferrarese. E acho que até estão, né? Ainda estão, né? Falando de zaga. Só que nesse ano, tá? O Ferrarese, foi o próprio Gabriel Sá que trouxe informação, o Ferrarese não vem treinando de zagueiro, ele vem treinando de lateral direito. Tanto é que, quanto o Guarani, quem substituiu o Igor Vinícius foi o Ferrarese na lateral. Ontem, quando o Igor saiu, quem entrou? O Ferrarese na lateral. Né? Então, ele vem literalmente treinando de lateral. Aí é aquela questão, ele não vinha jogando de zagueiro, né? Até porque a gente tem vários, mas agora que ele virou né? Um lateral. Aí sempre que o Igor sair ele entra. Não sei se o São Paulo tem mais interesse de vender, porque ele é um daqueles jogadores que tem mercado, é jovem, valorizado, o São Paulo precisa fazer grana porque tem que vender, né? Então ele é um jogador, irmão, é um bom jogador para venda, né? Mas agora que ele virou o reserva, posso dizer assim, né, do Igor Vinícius, não sei, né, se o São Paulo vai vender ele, a não ser que chegue uma proposta muito boa. Aí vai, o São Paulo recusou a proposta que fez aí o Tajeres da Argentina, né? Enfim, a não ser que chegue uma proposta muito boa, aí o São Paulo vai vender porque necessita aí de fazer venda de jogadores, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, se vai aumentar a proposta. É muito difícil ver um time da Argentina, né, cara, contratar um jogador que seja muito importante para outro time, porque, cara, a diferença financeira da Argentina para o Brasil é colossal, né, cara? Muito grande aí a diferença, enfim. Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.